Oba. Olha só, eu queria fazer hoje uma coisa arriscada. Arriscada. Que é o seguinte: identificar e afirmar qual é o maior problema brasileiro, o maior desafio nacional. Mas dá tempo? A gente O vai até as maior, duas. o maior. A gente vai até as duas, hein? Bom, a gente tem uma lista extensa de desafios brasileiros, né? Eles são tão complicados e eles são tantos que é difícil saber onde começa um, onde acaba o outro, porque às vezes você resolvendo um, você também resolve um problema do outro, um pedacinho do outro. Vou listar alguns e eu vou dizer qual é o maior. Miséria é um grande desafio nacional. Desigualdade social, mega desafio. Racismo, que alguns se sentem mais confortável chamando de preconceito, dá mais conforto espiritual. Parece que diminui o problema, mas não diminui. Desemprego, problemão. Déficit habitacional, alguém vai dizer que não é pesado? Baixa qualidade da educação, falamos daqui ontem. Falta de saneamento básico, 100 milhões de pessoas nessa. Criminalidade, tráfico de drogas, corrupção, burocracia, déficit público, distorção tributária, infraestrutura precária, tudo problemão. A gente poderia citar desafios no campo político que podem estar por trás desse, começando pelo excesso de políticos, né? Pra que tanto vereador? Nós já falamos disso aqui. Pra que 3 senadores por estado? Pode ter 2. Por que o mínimo de deputado federal num estado é 8 e não 1, como nos Estados Unidos? 1! Tem estado que devia ter 1 deputado, é o mínimo. Pega o estado com a menor população, esse é 1. E daí vai multiplicando os outros proporcionalmente. Pra que tanto município? Bom, mas eu falei que ia fazer uma coisa arriscada, que era apontar o maior desafio nacional. E o maior desafio nacional, na minha visão, é a nossa incapacidade de enfrentar qualquer um dos nossos desafios sem se perder pelo caminho. A gente começa a enfrentar um problema e aí a gente se atrapalha. E começa, quando a gente vê, a gente não consegue. Então a nossa incapacidade de achar soluções... Olha a câmera fazendo ruído aqui. Ela começou a girar a câmera para um lado aqui. Tá. Você sabe que esses dias eu tava na minha rua... Tiro isso. É outro problema grande. Eu me lembrei de outra coisa. Eu tava na minha rua esses dias, tava passando uma Brasília. Aí o rapaz acelerou, fez um barulho parecido... Semelhante a esse da câmera aqui. Deixa a câmera parada, moço, que ela tá fazendo barulho. Então, a incapacidade de resolver os problemas é o maior problema brasileiro. Parece meio ridículo, mas é isso. A gente tem uma guerra contra o problema, que deveria ser a prioridade. Escolhe um, qualquer um. É a nossa prioridade. Vamos escolher. 3, 4, 5, não importa. Aí o que acontece? Ela não é a prioridade porque a gente se mete numa guerra, em geral uma guerra pelo poder, uma guerra por um poderzinho vagabundo, baixo entre as autoridades, que deveriam se reunir para resolver o problema. Elas começam a se estapear, a brigar. E a coisa não anda. Esse é o nosso maior problema hoje. Eu poderia citar vários exemplos e todo mundo que nos escuta pode lembrar de vários exemplos, mas vamos ficar em 2 guerras nesse momento, as 2 travadas no Supremo Tribunal Federal. As 2 travadas no Supremo Tribunal Federal. Bom, um dos nossos problemas é o crime. E por crime, qualquer crime. Homicídio, tráfico de drogas, corrupção, Lava Jato, né? Essas coisas. Tudo que a Lava Jato descobriu. Mas junta isso com tráfico de drogas. Crime. Tudo que está no código. Tudo que está no Código Penal. Uma das ferramentas mais eficazes de combate ao crime é cana. Não há dúvida disso. Ninguém quer ir em cana. Em lugar nenhum do mundo e nenhum tempo na história, né? E as nossas cadeias em alguns lugares são iguais a momentos do passado em outros cantos do mundo. Marginal nenhum gosta de cadeia. Bom, mas eu não vou ficar preocupado aqui, perder tempo discutindo se a gente prende muito, prende pouco. Eu só quero saber o seguinte, uma pergunta para quem nos escuta. Você já ouviu falar, algum amigo seu já comentou, ou você leu, que existe algum país no mundo hoje, país sério, que está discutindo nesse momento qual é a hora de mandar um criminoso para cadeia? Não tem. Você não vai achar. Eu não estou falando de debate acadêmico, o cara está na faculdade, não, nós deveríamos rever. Não é isso não. Eu pergunto se você ouviu falar de algum país onde o sistema de justiça parou para saber se é hora de prender ou hora de soltar, porque a lei deixa prender ou a lei deixa soltar. Isso não existe. Eu não conheço. Mas aconteceu no Brasil.
Em 2019, o Brasil estava discutindo o momento certo de prender um marginal, se depois da segunda instância ou se após o tal trânsito na cidade de julgado. Tem cabimento que a gente esteja acompanhando esse debate sem ficar indignado com o fato disso não estar resolvido há 100 anos. Eu não estou falando 10 anos, não. Estou falando de 100 anos. Isso era uma coisa para estar resolvida há 100 anos. Tem cabimento os ministros do Supremo Tribunal Federal discutirem isso a sério, sem se envergonhar do fato de eles não terem visto isso resolvido quando eram ministros os seus bisavós. É um debate ridículo. Ridículo. E é ridículo porque o momento em que você manda uma pessoa para a cadeia é básico. Devia estar pacificado há um século. Né? Mas não, o Supremo Tribunal Federal se reuniu, não uma vez, para discutir isso, em 2019. Se reuniu uma vez em 2016, 17, 18, 19, 4, 5 vezes e conseguiu a proeza de ir para um lado e ir para o outro. A mesma Constituição, o mesmo arcabouço, o mesmo código, o mesmo... Uma hora pode, uma hora não pode. Por que a gente não está discutindo em 2019, por exemplo? E poderia. O lado em que os carros devem andar na rua. O lado em que o volante deve ser colocado dentro dos carros. O sistema inglês não é bom? Tem baixa... Lá tem pouco acidente de trânsito. Se tem pouco acidente de trânsito na Inglaterra, vamos mudar o lado da rua. Pô, é tão brilhante, é simples. Por que a gente não faz isso? Porque é ridículo, a gente ia ficar morrendo de vergonha. Por que a gente não fica morrendo de vergonha dessa palhaçada que é ver 11 senhores de capinha se reunindo e nenhum deles pede desculpa à sociedade pela palhaçada que é estar discutindo isso em 2019 e não em 1919, né? Bom, aí a gente vê a turma da Lava Jato, uma hora vai pra cadeia, outra hora sai da cadeia. O mesmo cara que roubou, agora vai pra cadeia, agora ele sai. Aí agora o Lula é livre, agora o Lula é solto, é preso. É uma vergonha, é inconcebível. Ou o bandido tem que ir pra cadeia, ou o bandido tem que sair da cadeia. Não é nem ir pra cadeia, tem que escolher. Eu falei em duas guerras, né? Tem a guerra contra a criminalidade, mas a gente estava na guerrinha entre as autoridades que acham que tem que mandar pra cadeia. Na segunda instância, e o cara que acha que tem que mandar pra cadeia depois de todas as instâncias. Não tem cabimento, é um negócio patético. E agora o Congresso vai entrar nesse assunto de novo, que é para as coisas ficarem ainda mais confusas. Agora vamos botar de novo a segunda instância, depois a primeira instância, daí perde, não passa a segunda. Eu não acho que vai passar. Adoraria que passasse, porque eu sou a favor da segunda instância. Mas eu acho que não vai passar. Mas tudo bem, devia estar pacificado há um século. Aí agora a gente vai entrar num outro julgamento, no Supremo Tribunal Federal, que também deveria estar pacificado há um século, que é se os órgãos de controle do Estado podem ou não compartilhar dados com o Ministério Público para fins penais sem autorização do Poder Judiciário. Isso é ridículo. É tão ridículo quanto a anterior. É uma discussão que tem um mega significado, tem que ser feita. Como a gente também tinha que definir se a gente seria monarquia ou república. É tão importante que a gente fez há 130 anos. Como é que isso aqui a gente está fazendo só agora? Não tem cabimento um troço desse. O Poder Judiciário, né? É extemporâneo. O Poder Judiciário deve autorizar ou não o fluxo de dados? Por um lado, por que o Poder Judiciário não deve autorizar? O Poder Judiciário é um problema? Nós estamos com um problema muito sério, porque as pessoas estão com medo do Poder Judiciário. O Poder Judiciário é a ferramenta da sociedade para evitar a perseguição do Estado. Porque se começam a investigar todo mundo o tempo inteiro sem um moderador, aí sim, você deixa de investigar fatos e passa a investigar pessoas. E aí nós temos um problema. Bom, o problema essa discussão começou depois daquela pessoa que é a única que não precisa ter primeiro nome, Queiroz. Todo mundo sabe o que é. Você fala Queiroz. Pronto. Né? É o Queiroz. O Queiroz é uma espécie de Pelé de outra área. Pelé, você fala Pelé, todo mundo sabe o que é em qualquer lugar do mundo. O Queiroz, todo mundo sabe o que é no Brasil, naturalmente. Graças a Deus ninguém sabe em outros lugares do mundo, porque dá vergonha. Não, né? exportamos ainda. Não exportamos o Queiroz. Então o Queiroz é o assessor do ex-deputado estadual 01, Flávio Bolsonaro, que agora é senador. E o tal Queiroz movimentou uma grana que era aparentemente incompatível com as suas possibilidades. E aí o alerta apareceu no ex-COAF, agora não chama mais COAF, chama UIF. UIF. Antes era COAF, agora é UIF. Então o Conselho de Controle de Atividade Financeira, que nunca deveria ter saído da Fazenda, nunca.
Eu tava lá quietinho e resolveram mexer por causa dessa porcaria aqui. Mas tudo bem. Aí o camarada movimentou uma grana de R$1.200.000, ou mais, de janeiro de 2016 a janeiro de 2017. O documento foi entregue ao Ministério Público, o assunto foi parar no Supremo porque a defesa do Flávio Bolsonaro reclamou que ele começou a ser investigado sem autorização judicial. E para provar, ele anexou 2 documentos do Ministério Público mostrando que o MP pediu ao COAF dados bancários dele no período de 10 anos com movimentação dele. Peraí, então eu estou sendo investigado? Cadê a autorização judicial para me investigar? Aí em julho, o Dias Toffoli mandou parar a investigação. E a gente começou então a entrar nessa discussão do século passado. Que já deveria estar resolvida e pacificada. Mas não é que ele mandou, e aí começa a loucura brasileira, né? Não é que ele mandou parar a investigação do Flávio Bolsonaro. Ele mandou parar todas as investigações envolvendo dados e compartilhamento de dados sem autorização judicial. Veja, o COAF pode produzir relatórios. Olha, no período tal a tal, fulano de tal movimentou tal coisa. Ele não pode espelhar um extrato bancário pelo COAF. Isso ele não pode fazer. Então a gente não sabe quantos processos o COAF mandou para o Ministério Público, dados consolidados, e quantos desses relatórios entraram nos detalhes do extrato bancário. Não é como a segunda instância, que se o Supremo definir que tudo tem que ser com autorização judicial, todo mundo tem direito ao último recurso antes de ser preso. Não. Tem que olhar processo por processo para ver se o COAF mandou dados detalhados na forma de extrato ou se ele mandou consolidado. Consolidado não vai parar. A gente não sabe como é que é cada caso. Mas o fato vai a plenário a decisão do Toffoli de parar e determinar que tem que ter autorização judicial. O plenário vai resolver num clima de lambança. Lambança feita pelo Dias Toffoli. Ele vai e diz, ele agiu preocupado, comprometido com o valor máximo, um valor constitucional que é da privacidade das pessoas, né? Aí ele vai e pede acesso a todos os relatórios já produzidos na história da humanidade pelo COAF. Então ele recebe um acesso, uma chave de acesso a 600 mil relatórios. Então olha que paradoxo. Com o objetivo de cuidar e tratar e preservar a privacidade, ele pede acesso a todos os relatórios já fabricados pelo COAF no período de 3 anos. Eu falei da história da humanidade? Não. História da humanidade nos últimos 3 anos. Então, ele pega 600 mil relatórios. Como é que pode? Mas ele não estava querendo cuidar da privacidade? Por que ele faz isso? Né? Eu não sei se ele sabe responder. Mas o fato é que depois ele desfez. Então era assim, era tão importante, tão sólido, tão consistente que depois ele tomou uma decisão sólida e consistente também importante, que é esquece, não precisa mais mandar. Mas eles mandaram as informações e depois ele devolveu, ele disse que nem acessou os dados, mas o fato é que a gente descobriu que foram 600 mil dados, né? 600 mil pessoas e empresas. Nos 3 anos, no período de 3 anos, foram 19.400 relatórios produzidos pelo COAF, o que dá 6.318, né? 6.500 relatórios por ano. 6.400. Bom, a gente faz alguma coisa como 2 bilhões de transações bancárias por ano. Então, a cada 300 mil transações bancárias, eles produziram um relatório. Bom, quantos desses foram parar no Ministério Público espontaneamente? A Procuradoria-Geral da República respondeu. O Augusto Aras mandou ontem um ofício para ele, para o nosso presidente, Dias Toffoli, dizendo, nos últimos 3 anos, o Ministério Público recebeu 972 relatórios de inteligência financeira enviados espontaneamente pelo COAF. O que dá o seguinte, 6 bilhões de operações bancárias em 3 anos, o COAF produziu 972 relatórios mandados espontaneamente. O Brasil é uma lavanderia, só tem 972 relatórios produzidos em 3 anos numa base de 6 bilhões de transações. Se o Brasil é uma lavanderia, ou o Brasil
é espetacular, não tem nada de errado com as nossas... É confiável demais. É muito confiável, ou é muito confiável ou o sistema não é confiável. Então temos algo a discutir aqui, que são os 972 relatórios. Só tem 972 vezes em que o COAF falou, isso aqui tá esquisito, vou mandar espontaneamente pro Ministério Público. Em 3 anos, dá 300 e pouco por ano, um por dia. Com 2 bilhões de transações por ano. Tem um negócio esquisito aqui. Bom, tirando isso, fica a questão central. Faz sentido a gente estar discutindo no século XXI, querendo entrar no século XXI, embora a gente não tenha conseguido, a gente está, mas a gente não conseguiu entrar. A gente está discutindo uma coisa primitiva como essa. Poder Judiciário deve ou não dar acesso? Se deve ou se não deve, não vem ao caso, eles que resolvam lá. Mas essa discussão tinha que ter resolvido também em 1919, junto com a anterior. Quantas outras dessas virão? E quantas dessas discussões fazem parte desse nosso maior problema nacional, que é não conseguir enfrentar os nossos desafios? Nós estamos parados sem enfrentar a corrupção do jeito que ela deve ser enfrentada, porque a gente está discutindo em que hora tem que prender o bandido, em que hora, se deve ou não ter autorização do poder. E a investigação do Queiroz está parada. Entendeu? Tá parada, não anda. A gente não sabe para onde vai perdendo tempo. E assim o Brasil vai ficando no passado e os outros países vão avançando. A distância vai aumentando e a lista de problemas também. Enquanto a gente não conseguir parar para que todos que devem resolver estejam do mesmo lado tentando resolver, nós vamos ficar nessa encrenca, razão pela qual eu arrisquei dizer que esse é o nosso maior desafio nacional.